Olá, meus irmãos. Salve Maria! Hoje vamos resolver este problema. Como crer na teoria do Big Bang do Padre Lemaître e crer também no escrito do Gênesis, a história narrada por Moisés. Bem, Moisés, quando escreveu o livro do Gênesis, em torno de 3.000 e poucos anos atrás, ele escreveu com uma mentalidade, com uma cultura que ele trazia, a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, e com a inspiração do Espírito Santo de Deus. Então, Deus, através de seu Espírito, aproveita dos valores que Moisés já compreendia e transmite para nós uma verdade. Então, este é o primeiro ponto. O livro do Gênesis é inspirado por Deus com os valores que Moisés trazia. Então, a descrição da criação que Moisés narra era algo que era ensinado na época. Era algo que o povo hebreu já compreendia. Porém, não é um relato científico. É um relato cultural, usado por Deus para que nós hoje compreendêssemos o seu poder e majestade. Por isso, nós vamos agora refletir sobre estes versículos. Os versículos do capítulo 1 da criação. Primeiro diz assim: No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava sem forma e vazia. Os exegetas nos dizem que quando diz que Deus criou o céu e a terra, ele criou o mundo visível e o mundo invisível. Por céu, nós cremos o mundo invisível, ou seja, o mundo dos anjos. E por terra, nós entendemos o mundo visível, o mundo dos homens. Então Deus criou simultaneamente as duas realidades, o mundo invisível e o mundo visível. Quando diz que a terra estava sem forma e vazia, é porque Deus a tirou do nada. Aquilo que não tem forma e é vazio não existe. Então Deus tirou da não existência o mundo. Nada existia e do nada Deus criou a terra. Deus criou o mundo dos homens, com forma e com matéria. E continua. Deus disse, faça-se a luz. E a luz se fez. Neste instante, aconteceu o Big Bang. O faça-se a luz é o grande boom da criação. É o estalar de dedos de Deus que provoca a criação do universo. Por quê? Quando Deus diz faça-se a luz, Ele não criou as coisas que têm luz própria, que emitem luz, que são o sol, as estrelas. Isto Ele só vai criar lá no quinto dia. Então, como é que a luz existe e esta luz não é emitida por nada? Foi o grande boom. E o texto continua. Num segundo dia, Deus criou o firmamento para separar as águas que estão no nosso mundo e as águas que estão no céu. No terceiro dia, Ele juntou as águas e formou o oceano para que aparecesse o elemento árido, a terra, e assim foram criadas também as plantas, as árvores. No quarto dia, foram criados os luzeiros. Deus criou o sol, as estrelas e a lua para separar a iluminação do dia da iluminação da noite que existe no nosso mundo, na terra. No quinto dia, Ele criou os peixes e as aves. No sexto dia, os animais e os seres humanos. Se nós formos fazer um estudo científico, esta ordem, narrada por Moisés há mais de 3.000 anos atrás, é a mesma ordem que os cientistas dizem que as coisas foram sendo criadas. Moisés não era cientista, mas o Espírito Santo utilizou dos valores culturais de Moisés para nos dizer a verdade da criação. Deus foi criando estas coisas nesta ordem. Assim, dizem os historiadores científicos do Big Bang. Mas existe um detalhe. O Big Bang durou milhões de anos para terminar, para que o mundo estivesse pronto para o ser humano existir e habitar sobre ele. Mas o livro do Gênesis fala apenas de 6 dias. 6 dias vão dar em torno de 144 horas. Não tem lógica de ter sido este tempo exatamente. É claro que não, porque diz a segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 8. 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Deus está fora do tempo. Deus utiliza esta metáfora de 6 dias para nós compreendermos o seu ato criador
o seu ato de desenvolver a criação, e não um relato ao pé da letra de 6 dias. Então podemos crer que estes 6 dias que Deus disse tenha durado milhões de anos, porque 1000 anos para Deus é como um dia. E Moisés diz que no 7º dia Deus descansou. O que quer dizer este descanso de Deus? Não quer dizer que ele cruzou os braços e deixou a criação desenvolver sozinha. É claro que não. O ato de Deus descansar, segundo os teólogos e exegetas, é o ato de parar de criar. Deus parou de criar coisas novas. Claro que ele continuou sustentando a criação e criando as mesmas árvores, as mesmas plantas, os mesmos animais, o mesmo ser humano. Mas daí ele não criou nada de novo. Ele parou de inventar as coisas. Mas ele não cruza os braços, ele continua sustentando o nosso ser, sustentando toda a criação. Por isso, não existe contradição nenhuma da teoria do Big Bang do Padre Lamaitre com a nossa teoria bíblica de Moisés, inspirada pelo Espírito Santo. E quando Moisés narra estes acontecimentos, nós vemos como Deus é grande em criar. Muitos anos depois, quando nós vemos a teoria do Padre Lamaitre e como cientistas dizem que este Big Bang demorou milhões de anos, nós vemos como Deus é maior ainda. Se Ele é capaz de tirar as coisas do nada, Ele é capaz de demorar milhões de anos para preparar este mundo para que eu e você estejamos nele, vivos para o adorar. Esta é a grandeza de Deus e esta é a nossa fé.